Olá, meu nome é Gabi, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você gosta de assuntos sobrenaturais e misteriosos, aqui é o seu lugar. Caso você tenha um relato e se sinta à vontade de enviar, o e-mail estará aqui na descrição do vídeo. E vamos aos relatos de hoje? Os relatos de hoje são sobre livramento. O nosso primeiro relato se chama O Livramento na Estrada. Oi, Gabi, tudo bem contigo? O meu nome é Lino e não tem nenhum problema em citá-lo. Os outros nomes eu irei mudar para não prejudicar ninguém. Essa história é antiga, mas me dá calafrio só em lembrar. Quando eu tinha por volta dos meus 20 anos, fiz uma viagem para o estado vizinho em um bate-volta para conhecer uma cachoeira lindíssima, e bota linda nisso. Estávamos em 5, eu, o Anderson, a Marília, o Roberto e o Theo. O dia foi maravilhoso. Por incrível que pareça, a água era quentinha, pois moro no Nordeste e isso é bem comum por aqui. Tomamos muito banho e fizemos um piquenique na mata. Mesmo sabendo que o lugar é extremamente isolado e com fama de perigoso, foi tudo tranquilo. Eu sei que irmos sozinhos foi vacilo, mas sabe como são os jovens, né? Quando começou a anoitecer, começamos a juntar nossas coisas para voltarmos ao nosso estado. Não sei por que cargas d'água. Mesmo tendo comido a tarde inteira, estávamos famintos. Não sei se foi o cansaço da viagem ou se foi por termos aproveitado muito e mergulhado bastante naquelas águas deliciosas. Mas queríamos lanchar ou jantar e não restava mais nada do que levamos. Mas não o Theo. Ele, mesmo com fome, se desesperou para voltarmos logo, pois ele não morava na capital do meu estado como todos os outros. Ele morava em uma cidade vizinha. É uma cidade relativamente distante, mesmo sendo vizinha. Tem transporte fácil, é de fácil acesso, mas ele não queria chegar tarde em casa, pois além de que a noite lá é perigoso, os pais dele eram muito rígidos. Eu até ofereci para que ele dormisse na minha casa, pois era bem no centro da cidade e no outro dia bem cedo ele poderia pegar um transporte e chegar lá com mais segurança, mas não teve acordo. Mas ele não teve muito o que fazer, pois os outros 4, inclusive eu, estávamos famintos e não iríamos conseguir dirigir durante 3 horas sem comer nada, principalmente o Anderson, que estava ao volante. Pois bem, lanchamos em uma pastelaria da cidade, mas o Theo não. Ele ficou emburrado enquanto, na cabeça dele, era um atraso enorme. Eu até o entendi, pois conheço a região que ele mora e não é nada tranquilo chegar lá à noite. Mas eu tinha oferecido para ele dormir na minha casa, né? Foi aí que a nossa fome repentina foi explicada. Quando estávamos chegando na última cidade antes da capital do nosso estado, tinha um acidente horrível de carro. Ele estava capotado, havia alguns corpos dentro do carro e outros que estavam sem cinto voaram para a pista. Uma cena horrível. Levando em consideração que o carro estava do mesmo lado da pista que nós estaríamos e por não ter chegado socorro ainda, como uma ambulância, por exemplo, deduzimos que isso tinha acabado de acontecer. No outro dia, tinha uma notinha de rodapé no jornal da cidade especificando que todos morreram e a hora aproximada do acidente. Gabi, era por volta da hora que estaríamos passando por lá se não tivéssemos parado para lanchar. Quando comentei sobre isso com todos da viagem, só o Theo falou que era bobagem e que não existia isso de livramento, mas eu vi o pavor nos seus olhos. Desde esse dia, eu nunca mais deixei de ouvir minha intuição, e muito menos de me preocupar com atrasos e etc. Afinal, acredito que nada acontece por acaso. E nesse dia, essa fome meio louca que nos deu, mesmo a gente tendo comido a tarde inteira, para mim não passou de um motivo espiritual para que houvesse atraso e as vítimas não fôssemos nós. Observação: vou colocar em anexo a nota do jornal que guardei, como um lembrete para ouvir minha intuição, mas não mostre, por favor, pois nela está especificado o nome da cidade, detalhes do ocorrido, o modelo do carro, o carro que causou o acidente e fugiu e o pior, o nome das vítimas. Um abraço e continue postando. Adoro o assunto sobrenatural como um todo e que meu chefe não sonhe com isso, mas eu fico trabalhando de fone para escutar essas histórias. Um beijo e eu acredito sim em livramento, já passei por coisa parecida e
nunca mais deixei de escutar minha intuição, porque realmente a gente que tem a intuição forte sabe que é bem por aí mesmo. Se deixar de escutar alguma coisa, pode acontecer. E assim, que pena para as vítimas, mas que bom que não foram vocês, né? E que o seu amigo, a partir de agora, comece a escutar a intuição dele, porque apesar de já ter muito tempo, como você falou no relato, que ele escute a opinião, a intuição dele, porque isso é bem complicado, isso é bem sério. O nosso segundo relato se chama A Voz da Intuição Salvou a Minha Vida. Pode me chamar de Mariana, pois é um nome lindo e relativamente comum, mas meu nome é esse diferentão que está aqui no e-mail. É um relato curtinho, mas que me marcou muito. Um certo dia eu estava voltando da escola. A minha parada de ônibus era relativamente distante da minha casa, mas eu sempre fazia o mesmo percurso. Pois bem, moro em um lugar extremamente barra pesada e infelizmente tragédias por aqui são bem comuns. Nesse dia eu estava fazendo meu caminho de volta para casa, mas uma voz bem nítida, feminina e firme falou no meu ouvido: vá pelo outro quarteirão. Era uma imposição, não uma sugestão. Até olhei ao redor, pois brava como sou, como diz meu pai, eu já estava pronta para brigar com quem quer que fosse que queria mandar em mim. Mas não tinha absolutamente ninguém ao meu redor, ninguém mesmo. Era uma rua de barro, todas as casas estavam fechadas, não tinha comércio próximo e se passasse qualquer veículo, nem que fosse uma bicicleta com alguém gritando isso, teria subido uma poeira enorme. Claro que nessa hora eu fiquei apavorada e achei que estava ficando louca, mas tive o bom senso de obedecer. Fui pelo caminho mais distante, meio chateada, mas fui. Gabi, isso é o que mais me assusta. Quando cheguei em casa, a minha mãe me abraçou aos prantos e perguntou se eu estava bem. Sem entender nada, eu disse que estava sim, calmamente. Então ela me contou que na rua onde eu tinha costume de voltar da escola, uma garota com minhas características físicas, mas com roupas comuns, não farda escolar, tinha sido desvivida porque tentaram assaltá-la e ela reagiu. Fiquei sem ação do choque que levei. Eu a conhecia de vista e realmente éramos bem parecidas e tínhamos a mesma idade. Não sei o que ou quem me alertou naquele dia, mas fiquei tão apavorada que nunca mais deixei de ouvir essa voz. A partir daquele dia, ela nunca mais deixou de falar no meu ouvido, às vezes firme, às vezes carinhosa, mas sempre certeira. Por mais que a orientação seja boba, eu nunca deixo de seguir e até hoje sempre deu certo e a minha gratidão é enorme. Beijos e até a próxima. Sim, eu tenho mais relatos, mas são mais simples, mas se quiser eu posso mandar. Sim, quero com certeza. E que pesado, hein? Inclusive, uma garota parecida com você, bem complicado. E que livramento mesmo. O próximo relato se chama O Rio que nos alertou para impedir de passar. Essa história aconteceu na década de 90, no auge da minha adolescência. Se tinha uma viagem que eu amava fazer, era para o sítio da minha avó. Era uma farra só. Primos adolescentes e crianças, sem acesso à tecnologia e fazendo muita bobeira como se todos fôssemos crianças. Os mais velhos cuidando dos mais novos? Jamais! Os mais velhos eram os que davam as ideias mais mirabolantes e sem noção. Eram as férias perfeitas e eu sinto muita falta desse tempo. Menos de um acontecimento específico. Em uma tarde linda e ensolarada, estávamos todos brincando em uma mata próxima. Nossos pais e tios quiseram ir embora do nada, bem distante do dia e hora combinado. Relutamos muito, mas não conseguimos nada. Afinal, éramos apenas um monte de pirralhos gritando contra a decisão já tomada pelos adultos. Enquanto estávamos arrumando as nossas coisas para ir embora e sem nenhum dos nossos primos e irmãos entenderem o porquê daquela decisão repentina, veio passando um carro vindo de outro sítio. Acredito que 1 ou 2 terrenos antes do da minha avó. Nem a avó conhecia aquele carro e nem quem estava dirigindo. Mas tudo bem, podia ser só alguém visitando algum parente. Para sair de lá do terreno da avó e chegar à pista principal,
tínhamos que atravessar um rio estreito, mas só dava para ir de carro. Mas em época de cheia, não dá até hoje. Ele fica com a correnteza tão forte que leva tudo que tem pela frente, gado, árvores, casa de taipas e etc. Mas ali não era o caso. O rio estava relativamente seco, não chegava nem a cobrir os pneus direito. Mas aí aconteceu o pior. Mal acreditávamos no que vimos. O carro desconhecido foi atravessar as águas como faríamos em poucas horas ou até minutos, mas ele não conseguiu. Era um carro de força bem popular na época, mas mesmo assim ele foi levado pelo rio. Sim, um carro feito para fazer trilhas e caminhos mais complicados foi levado por um rio que estava quase em período de seca. Só ficamos olhando, os adultos desesperados, as crianças chorando, mas não podíamos fazer absolutamente nada, pois tudo aconteceu muito rápido. Claro que com o choque desistimos da viagem de volta. Aí veio o sobrenatural. Ninguém da vizinhança conhecia aquele carro e nem identificaram quem estava dentro pelas características físicas. Ninguém deu falta de nenhum desaparecimento e nenhum carro foi roubado ou perdido. Nada. É como se aquele carro nunca tivesse existido e muito menos as pessoas que estavam dentro. Ao longo do rio, também não foi encontrado pedaços do carro nem nada que indicasse que ele estivesse ali. E principalmente, nenhum dos moradores em quilômetros conhecia aquelas pessoas. Poderiam ser apenas algumas pessoas se aventurando, mas porque só nós os vimos, se tinham outras propriedades antes e ninguém se deu conta daquele veículo. Apenas os galos e as galinhas, os animais em geral, notaram sua presença junto conosco. Essa história nunca saiu da minha cabeça. Quem eram essas pessoas? Será que existem mesmo? Será que foi uma impressão ou um surto coletivo? Só sei que depois de tantos anos, ninguém na minha família tem nenhuma resposta para esse dia. Então, não tem como afirmar, né? E o mais estranho é que só vocês viram, mas o que dá mais a entender aqui é que foi uma impressão. E para quem não sabe, impressão é algo que já aconteceu em outro momento e aquela situação fica se repetindo e algumas pessoas acabam visualizando isso. Então, assim, se não teve mais ninguém que viu, se vocês viram naquele local específico e se depois não tinha rastro nenhum desse carro, provavelmente foi uma impressão, mas que foi estranho, foi. E ainda assim, se foi uma impressão, por que os animais notaram? É uma coisa que realmente nem você vai ter resposta, a não ser alguém que tenha muita experiência com a questão sobrenatural para ter uma resposta plausível, mas sinceramente me atiçou a curiosidade também, eu não faço ideia do que aconteceu. E é isso, esses foram os relatos de hoje, espero que tenham gostado e beijos, até amanhã. Tchau, tchau.